vivendo em Angola há 3 anos. Já moro aqui há 5 anos. Eu tô morando em Angola e possivelmente você tá pensando, mas que diacho você tá fazendo aí? Aproximadamente 30 mil brasileiros vivem atualmente em Angola, enquanto que no Brasil vivem apenas 17 mil angolanos. Ou seja, isso significa que tem mais brasileiros vivendo em Angola do que angolanos a viver no Brasil, que é bem estranho, né? Se a gente pensar. Porque logicamente o Brasil estatisticamente é a nona maior economia do mundo atualmente, tem melhores condições de estudos, maiores oportunidades de emprego do que Angola, e também é possível ter melhores condições de vida no Brasil do que em Angola. Mas mesmo assim, os brasileiros estão a sair do Brasil para Angola. Mas talvez a pergunta que muito angolano também quer fazer: o que esses 30 mil brasileiros viram em Angola que a gente que é angolano não viu? A verdade é que isso tem explicação, e esse gráfico aqui explica exatamente o porquê os brasileiros estão indo para Angola. Existem apenas 12 países no mundo que mais contribuem com a receita brasileira. Dentre esses países, só um é do hemisfério sul. E adivinha? É Angola. Todos os outros países estão no hemisfério norte, ou seja, Estados Unidos, que é o país que mais contribui com a receita brasileira, Canadá, Reino Unido, tem Portugal, dentre todos os outros países. Apesar de Angola ser o único país do mundo no hemisfério sul, tem países com melhores condições de vida, como por exemplo a Austrália, o que seria mais lógico a Austrália estar nessa lista, mas não. Para você ter noção, só em 2022 foram aproximadamente 100 milhões de dólares que saíram de Angola para o Brasil. Mas para entender melhor esse tipo de questão, tem uma frase eu aplico exatamente aqui no Brasil. Ou seja, eu vi aqui no Brasil, os brasileiros foram lá, né? Então, essa frase basicamente diz o seguinte: a pobreza não está na falta de dinheiro, a pobreza está na falta de oportunidade. Que explica minimamente o porquê das pessoas saírem dos seus determinados lugares de onde nasceram para ir em outros lugares. Para ser sincero, a gente que é estrangeiro basicamente vê muitas oportunidades no Brasil. Pelo menos eu vejo assim. Muita gente vai falar, é porque você veio de um país pobre. Não necessariamente, né? Porque se você pegar na lista dos países que mais imigram para o Brasil, você não vai encontrar nenhum país africano, primeiro. E segundo, você vai encontrar países que você não tem noção que estariam lá. Por exemplo, norte-americanos, o pessoal dos Estados Unidos imigra muito para o Brasil para ganhar dinheiro. Então é porque se eles vêm aqui para ganhar dinheiro é porque tem oportunidade. Os portugueses, os italianos são as nacionalidades que estão na lista dos países que mais vêm aqui para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem ver oportunidade aqui. Então, a verdade é que vai depender da percepção de cada um. Por exemplo, há pessoas que vê na dificuldade um problema. Então tudo vai depender da forma como cada um vai observar e interpretar a situação. Mas agora, falando propriamente do que leva muitos brasileiros em Angola, primeiro, trabalho. Sou contabilista de São Paulo. Estou aqui em Angola para realizar trabalhos de contabilidade. Já moro aqui há 5 anos. Nessa questão de trabalho, Angola é basicamente um país novo. E um país novo precisa crescer. E como é que cresce? Produzindo. Só que muitas das vezes tem falta de mão de obra qualificada. Os brasileiros veem isso uma oportunidade para trabalhar, porque vai ter pouca competitividade com um brasileiro. Por exemplo, é mais fácil um brasileiro que sai daqui, que é qualificado, trabalhar em Angola, do que eu, que também estudei aqui no Brasil e lá. Isso aqui é uma realidade. Um brasileiro ele é mais bem visto do que um próprio angolano. Isso acontece muito lá em Angola. Então, isso atrai os brasileiros, claramente, né? E além disso, né? Um brasileiro muitas das vezes ganha mais do que um angolano em Angola. Atualmente em Angola tem muitas áreas, né, que muitos brasileiros vão. E quais são essas áreas? Por exemplo, construção civil, exploração de minérios. Tipo, tem muita gente assim, principalmente no pessoal da administração, das maiores empresas de extração de diamante em Angola são brasileiros. Indústrias petrolíferas. Tem também no agronegócio. Os empresários estão a pagar o que quiser que um brasileiro peça. Agora, né, descobriram que os brasileiros eles são muito qualificados em agricultura. O segundo motivo. Ok, pessoal, nós temos aqui um vídeo que nos mostra porque é que os brasileiros estão a migrar muito para Angola. Então, o vídeo foi feito pelo Jorão Matias e o primeiro motivo que ele diz tem a ver com trabalho.
Esse primeiro motivo é um fato, né? Realmente, se um país faz parte das 10 maiores economias do mundo, eles são mais bem-vindos nos países africanos. Então, se você faz parte do top 10 das maiores economias do mundo, se você é britânico, italiano, americano, chinês, então, na maior parte dos países africanos, você tem um passaporte de peso. E você vai estar numa posição bem melhor do que a população local, porque existe já um complexo de que quem está vindo de fora é mais formado, tem mais conhecimento, é mais qualificado. Principalmente se você for qualificado. Se for qualificado, você vai estar numa posição mais, digamos assim, beneficiária, né, de ter mais oportunidades de emprego ou até mesmo de empreender dentro dos países que fazem parte do continente africano. E esse realmente é o primeiro motivo que faz sim com que nesse caso, brasileiros, né, estão aí muito para Angola, porque eles muitas das vezes recebem um salário contando em dólar. Não recebem salário contando em kwanza, que é o salário que nós recebemos na maior parte dos angolanos. Né? Então eles vão para lá, eles fazem um contrato com uma empresa angolana de minério ou até mesmo de petróleo. E isso não é de hoje, isso é uma coisa já muito antiga. Eu até inclusive já recebi mensagens de seguidores a dizerem que são brasileiros, atenção, seguidores brasileiros, dizerem que trabalharam em Angola, trabalharam, por exemplo, na minha província, né, na Lunda Sul, ou trabalharam nas Lundas nos anos 90. Quer dizerem que, olha, eu trabalhei nas Lundas nos anos 90, sou brasileiro. Eu gostei muito de estar lá. Eles disseram que trabalharam para explorar diamantes. Então, esse tipo de casos demonstra que as relações entre Brasil e Angola, do ponto de vista de emprego, é uma coisa já muito antiga, isso não é de hoje. E a maior parte dos brasileiros que vão a Angola, né, trabalham realmente em setor diamantífero. Né? Eu já vi muitos brasileiros na minha província. E isso já acontecia muito no passado, não sei se hoje ainda continua, mas no passado isso acontecia com muita frequência. E também no que toca aos diamantes. E isso sim é uma oportunidade muito grande que os brasileiros têm tentado explorar dentro do nosso país. Agora, um outro motivo, né, que também tem levado muitos brasileiros a virem, tem a ver com o regrupamento familiar, né? E aqui vamos falar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho daquele que é, digamos assim, o rosto da família brasileira e angolana no nosso país. Realmente, eles representam, né, aquele e o Mico Freitas são o rosto da família brasileira angolana nessa fase do campeonato. Reencontro familiar. Bom, minha relação com Angola já começa há muitos anos atrás, né? Quando eu conheci o Mico, ele é angolano, meus filhos são angolanos também. Mas aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente decidiu que já ia viver uma temporada aqui em Angola. Agora, 3 anos vivendo aqui, que é diferente da gente vir de férias. Eu tenho relação há 22 anos com Angola, mas viver é completamente diferente. Na época que começaram as relações entre Angola e Brasil, no primeiro governo Lula, houve muitas empresas brasileiras que migraram para Angola, para eles irem ajudar na reconstrução do país. E muita mão de obra qualificada também foi. Muitos deles levaram suas famílias. Só que depois as relações meio que baixaram. As pessoas voltaram, saíram de Angola. Tanto é que o número teve uma queda, depois disso reataram os laços. Então, realmente, quando Lula tomou o poder, no princípio dos anos 2000, houve sim um crescimento das relações entre Angola e Brasil. E nesse momento, como eu disse, aquele que Mico Freitas é que são a imagem da família brasileira angolana. E essas relações caíram muito na governação, principalmente do Temer e Bolsonaro. A governação da Lula e da Dilma ainda estavam fortes. Agora, Lula está tentando voltar as relações entre Angola e Brasil. Para você ver o quão péssimo estavam essas relações, é de que Bolsonaro nunca visitou Angola ou um país africano. E realmente esse reagrupamento familiar tem acontecido muito em Angola e é também um dos motivos dos brasileiros estarem a visitar ou estarem a emigrar muito para Angola. Mas isso também tem a ver com questões de oportunidades, empreendedorismo, é muita coisa junta lá, né? E também, claro,
a ligação histórica entre Angola e Brasil, e a língua facilita essa integração entre ambos os povos. Eu quero ouvir a tua opinião sobre os brasileiros que estão agora a migrar muito para Angola. Eu quero ouvir a tua opinião. Eles são muito bem-vindos no nosso país. Nós amamos o Brasil, assim como o Brasil ama Angola. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilhe nas tuas redes sociais, né? Partilhe esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, para as pessoas terem conhecimento de que brasileiros estão a emigrar muito para Angola. Créditos para o Jornal Matias pelo vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube e estamos juntos. Até a próxima.